Capítulo 4, verso 17, e nós vamos ler até o verso 24. Quando eu programei essa série expositiva em Efésios, eu tinha pensado em 16 exposições. Mas aí não conseguimos fazer nem 9 no primeiro semestre devido a várias questões da organização da IBD. Então nós vamos continuar a série no segundo semestre, e como a gente tem algumas aulas a mais, nós vamos fazer 25. Eu desdobrei um pouco mais o texto, os irmãos sabem que eu falo demais, né? Então eu tenho mais tempo para falar de menos coisa. Tá bom? Serão 25 no total e não 16 como estava programado a princípio. E eu quero ler o texto. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas a minha cabeça ela funciona na Revista Atualizada, porque depois de ler 35 vezes a Revista Atualizada, é ela que vem na memória, né? E eu estou lendo a Nova Versão Internacional para modernizar um pouco a leitura e ver um entendimento às vezes mais fácil do texto. Então Paulo diz: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Até aqui a palavra de Deus. Pai, abençoa o estudo, a meditação, o ensino na Tua palavra, que seja bom para o Teu povo, que seja verdadeiro e que seja adequado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos tratando do tema a Igreja de Deus, o Deus da Igreja e a Igreja de Deus. O propósito dessa exposição é mostrar para você quem é o Deus que te escolheu, te adotou, te redimiu com o preço do sangue de Jesus, selou você com o Espírito Santo e Ele mesmo é o penhor da herança que você tem em Jesus. Mostrar quem é o Deus que você conhece. E depois mostrar quem é a igreja que Deus salvou. Capítulo 2 mostra que a igreja estava perdida, morta em vida, escrava do diabo, do mundo e das inclinações da carne, condenada pela ira de Deus no que diz respeito ao pecado e morta nos seus crimes e pecados que comete continuamente. Versículo 4, Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, querendo mostrar a sua bondade, nos salvou em Cristo Jesus pela graça. Amor, bondade, misericórdia e graça são as causas e as razões de Deus salvar a igreja. E Ele salvou essa igreja quebrando a morte que há entre nós e reunindo as pessoas em torno de Cristo, de modo que agora nós somos povo de Deus, somos família de Deus, somos casa ou santuário de Deus, somos corpo de Cristo e somos cidadãos do reino dos céus. Não deve haver separação entre nós, porque Cristo nos uniu a Ele por meio do seu sangue na cruz. E essa igreja que agora pertence a Deus, ela foi chamada e escolhida por Deus e recebeu o privilégio de poder anunciar a multiforme sabedoria de Deus ao mundo e até mesmo aos principados e potestades dos lugares celestiais, conforme está escrito no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Essa igreja, ela precisa então conhecer todas as dimensões do amor de Cristo, altura, profundidade, comprimento, largura, e isso só é possível com todos os santos. Ninguém vai conhecer toda a plenitude do amor de Deus sozinho.
Só é possível conhecer toda a plenitude do amor de Deus na igreja, fazendo parte da igreja. Porque Paulo diz que é com todos os santos que nós experimentaremos isso na nossa vida. Então, quando ele entra no capítulo 4, ele diz que essa igreja deve viver em unidade. A unidade do Espírito, que tem a ver com a vocação de Deus e nos torna dignos dele. E tem a ver com como nós vivemos e servimos uns aos outros por meio de dons espirituais que nós servimos. De modo que cada parte, pelo auxílio de cada junta, efetua o seu próprio aumento em Cristo. E então nós devemos seguir a verdade, mas seguir a verdade com amor. E assim manifestar Cristo através de nós. A partir do versículo 17 do capítulo 4, Paulo faz uma aplicação prática de tudo isso que nós vimos falando do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 16. Que o Deus da igreja, ele está presente na sua igreja e ele deseja e ele quer que a sua igreja tenha um comportamento social, pessoal, apropriado à vocação da fé que nós recebemos. Daqui para frente, e nesse parágrafo que nós vamos tratar a partir desse domingo, do verso 17 até o capítulo 5, verso 21, metade do capítulo 4 e todo o capítulo 5, Paulo vai falar sobre comportamento. Existe um comportamento cristão que é apropriado àqueles que têm o nome de Jesus em si. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós devemos viver de acordo com esse Deus da igreja e dentro da igreja que pertence a Deus. A palavra-chave desse parágrafo é a palavra andar. Ela vai aparecer 4 vezes. Nas próximas 3 semanas nós vamos trabalhar essa palavra das 4 formas que elas aparecem aqui para nós. Então, quando nós lemos as epístolas de Paulo, e Efésios não é diferente, a primeira parte é doutrinária e a segunda parte é a aplicação prática dessa doutrina. Você vai perceber, especialmente aqui no capítulo 4, que Paulo sempre vai invocar uma doutrina para justificar um procedimento. Não minta porque aconteceu isso com vocês. Fale desse jeito porque o Espírito Santo habita em vocês. Então ele sempre aponta um comportamento, uma prática, mas sempre de acordo, baseada, fundamentada numa verdade doutrinária. E essa é a grande questão na vida da igreja, que nós seguimos uma doutrina, e essa doutrina ela é completamente espelhada, ou ela é vivida, apresentada em Cristo. De modo que Cristo ele é o nosso modelo. Além de ser o nosso Salvador, ele é o nosso modelo de conduta. Nós aprendemos com ele como devemos nos comportar na nossa conduta dentro do mundo. Essa gravura é uma fotografia de uma ruína que tem lá em Éfeso. Quando você algum dia tiver condição de ir lá visitar, pode ver se ela ainda estiver lá, né? Porque vive tanto terremoto por lá agora, né? Então, qual que é a doutrina? Acabei de explicar. Capítulo 1, quem é o Deus da igreja? É o Deus que adota e elege. É o Deus que elege e adota. É o Deus que faz a remissão e faz a redenção. É o Deus que sela e é o Deus que dá ao Espírito como penhor. Quem é a igreja de Deus? Como ela foi salva? Ela foi salva dos seus pecados por meio da bondade, do amor, da graça e da misericórdia de Deus agindo na sua vida. E essa igreja recebeu o privilégio de proclamar a multiforme sabedoria de Deus às pessoas. Então, o contexto que nós temos aqui é que agora Paulo passa a aplicar a doutrina que ele vinha ensinando para nós desde o capítulo 1 da epístola aos Efésios. Assim, a palavra-chave é andar. Ela aparece aqui no versículo 17, você pode ver. Na minha tradução, eles trocaram andar por viver. Que não vivam mais como os gentios. Deixa eu voltar aqui para a revista atualizada para facilitar as citações.
Então, digo e no Senhor testifico que não mais andeis, ou seja, que não mais se comportem, que não mais vivam como viviam antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Aparece de novo no capítulo 5, versículo 2. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, ou vivam em amor. Aparece novamente no versículo 8. Pois outrora, noutro tempo, vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. Andem como filhos da luz, ou vivam como filhos da luz. E aparece novamente no versículo 15. Quando Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais. Vejam prudentemente como vocês estão vivendo, como vocês estão se comportando. A constatação é que existe um modo apropriado de andar, de viver, de se comportar na sociedade que agrada a Deus. Existem práticas que não são apropriadas aos filhos de Deus, e elas devem ser abandonadas. E existem práticas que são apropriadas aos filhos de Deus, e elas precisam ser aprendidas e praticadas para nós vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Então, diante disso, a minha proposição é falar sobre despojar-nos do velho homem e nos revestirmos do novo homem para viver em santidade. A figura que Paulo vai usar aqui, que é bastante forte, é a figura do guarda-roupa. Tirar a roupa velha, a roupa mal cheirosa, e colocar uma roupa limpa, uma roupa nova. Agora, essa figura ela não deve ser entendida como simplesmente viver uma vida de aparência. É muito fácil você dar uma impressão por meio da roupa que você veste. A roupa pode esconder muita maldade. Mas a intenção de Paulo não é falar de comportamento externo. É falar de um comportamento que nasce de uma convicção, de um reconhecimento que mudou o seu jeito de ser, de pensar e por isso também o seu jeito de agir. A figura do trocar de roupa é só para falar de abandonar o antigo e colocar o novo. Essa que é a ideia. Então, deixar os comportamentos antigos que não agradam a Deus e se revestir e passar a usar e passar a fazer comportamentos novos que agradam a Deus por causa da mudança que Deus está operando no nosso ser interior. Bonitinha essas roupas aí, né? Se a gente tivesse um guarda-roupa assim era bom, né? Então, o primeiro ensino do apóstolo Paulo, e que é colocado de forma negativa aqui no texto, é: não andem numa vida impura como os gentios andam. Paulo nos dá 5 afirmações a respeito de por que não devemos continuar nos comportamentos antigos que nós vivíamos antes de conhecer ao Senhor Jesus. E o primeiro deles, ele então está dizendo que nós não devemos andar como eles, porque eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. As pessoas que não conhecem Jesus, elas se baseiam, elas se fundamentam, elas têm como objetivo, elas têm como alvo, elas têm como motivação vaidade. Vaidade é uma palavra na Bíblia que sempre é colocada em contraste com a palavra glória. É interessante que a palavra doxa, que quer dizer glória, a palavra vaidade é kenodoxa. Keno quer dizer vazio, vazio de glória. Então vaidade é algo que é inútil, que não vale a pena, é algo que se esvai como fumaça pelo ar, que intoxica a gente quando passa, mas que não deixa nenhum fruto permanente que vale a pena. A vaidade é como fumaça. Pedro vai usar uma linguagem um pouco diferente para falar sobre o falso mestre numa igreja. Ele é como uma nuvem sem água. É como a névoa que se levanta de manhã e antes do meio-dia ela já passou. Não tem nada dentro. Aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, elas vivem em vaidade.
Então, a forma como investem seu dinheiro, a forma como compram as suas coisas, a forma como trabalham, na verdade é para sustentar sonhos vazios, sonhos nos quais Deus não participa. Deus não está lá. Se Deus não está lá, a Bíblia diz que é vazio de glória. Não tem razão de ser. É inútil. Lembra do Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil é levantar de madrugada e dormir tarde, e comer o pão que penosamente você vai granjear. Então, vão, inútil e penoso é o resultado da vaidade. Porque a vaidade é um substituto, uma idolatria do coração que fica no lugar de Deus na nossa vida. Paulo diz que nós não devemos nos comportar como as pessoas que não conhecem a Deus, porque no final das contas elas estão correndo atrás da vaidade. Lembra de Eclesiastes? A vida sem Deus é como correr atrás do vento. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós nesse texto. Então, vaidade é algo vazio, sem significado e inútil. Não leva a algo bom no seu final. E a palavra vaidade, literalmente, ela quer dizer fumaça. Algo que você não consegue pegar e que dissipa facilmente pelo ar. Paulo vai dizer, em segundo lugar, que nós não devemos nos comportar como antigamente, porque aqueles que assim se comportam são obscurecidos de entendimento. Obscurecer é escurecer. É perder a amplitude, a largura. É algo que enxerga perto, míope, sem muita visão do que vem pela frente. O materialismo, que é a doutrina que governa o mundo hoje, ela diz que não existe céu, não existe eternidade. O materialismo diz que o que existe é o que você vê, que o que você tem é o que você constrói para si mesmo. Então o materialismo não crê, por exemplo, que existe alma. Você é apenas o seu corpo com hormônios. Há um tempo atrás eu assisti uma pequena série indicada por um irmão, chamada A Missa da Meia-Noite. A série é muito interessante porque cada capítulo é um livro da Bíblia. Começa lá no Gênesis, passa por Provérbios e Salmos e termina lá no Apocalipse. E a série toda é construída em cima de uma visão materialista da vida e de repente aparece um padre lá fazendo um milagre e todo mundo fica assustado com isso. Mas o que é interessante nessa série são os diálogos que tem entre um rapaz e uma moça a respeito da vida e da morte. E num determinado momento o rapaz diz: o que é morrer? Morrer é quando o meu cérebro para de funcionar. Então os últimos hormônios, os últimos impulsos elétricos trazem a memória. E ela vai se apagando, se apagando, se apagando, se apagando e acabou. Não tem céu, não tem inferno, não tem vida eterna, não tem Deus, acabou. Esse é o mundo lá fora. Eu devo gastar o meu dinheiro porque vai acabar. Eu devo conquistar o máximo que eu puder porque vai acabar. Paulo diz, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós cristãos somos os mais infelizes de todos. Porque nós estamos perdendo tempo em achar que há um céu quando não há, que há um perdão quando não há, que há uma bênção quando não há. Agora, Paulo diz, mas Cristo ressuscitou. Então, tem esperança, tem céu, tem inferno, tem condenação e tem eternidade. E nós estamos indo para lá. Então, a nossa esperança não se limita a esta vida, o que eu posso ter, o que eu gostaria de ter e fazer. Não, a nossa esperança está naquele que virá. Então nós compramos e pagamos, nós negociamos e servimos, nós costuramos, construímos e vendemos, porque sabemos que o que vem depois é muito melhor do que está aí agora. E por isso fazemos o melhor serviço, porque com isso nós estamos dando testemunho do que virá. E não vamos fazer
Vamos economizar o máximo possível para lucrar o máximo possível e quem não gostar é que se dane. Não é isso. A palavra de Deus então diz que quem não conhece a Jesus é obscurecido no entendimento, só enxerga até a morte. Aquele que conhece a Jesus enxerga além da morte, enxerga a eternidade que ele prometeu dar ao seu povo. Terceiro, aqueles que não conhecem a Cristo estão alheios à vida de Deus, eles vivem como se Deus não existisse. Por volta de 1940, um homem chamado A.T. Robson, não me lembro o primeiro nome dele, acho que é Armitage Robson, ele diz: nós cristãos temos que viver como se Deus existisse. A gente não sabe se ele existe, mas vamos viver como se ele existisse. Porque se ele não existe, então o mundo é uma bagunça. Ele está completamente equivocado em dizer que nós devemos chutar para viver. Deus não é um chute, Deus não é uma aposta, Deus não é um salto no escuro. Deus é vivo e verdadeiro. Quem não crê em Deus vive como se ele não existisse. Então acha que não tem um controle moral para si. O seu controle é a si mesmo. É a ideologia do Rambo. Eu faço o meu destino. Né? É a ideologia de Hollywood. Eu sou livre. Mas a ideologia de Hollywood, Rambo, é tudo ficção. Não é verdade verdadeira. E a palavra de Deus diz então que nós sabemos que Deus existe. E isso mudou as nossas vidas. Um dos textos que me chama muito a atenção no Antigo Testamento, eu até já expus ele aqui para a igreja, é aquele texto de 1 Reis, quando Eliseu está contando para o rei de Israel por onde os exércitos sírios andam. E o rei da Síria fica tão bravo que ele resolve prender Eliseu e matá-lo. Deixa eu acabar com esse cara. Ele descobre que Eliseu está em Dotã e ele manda fortes tropas para cercar a cidade e matar Eliseu. E eles chegam lá e ficam esperando o dia amanhecer para dar o bote. Quando o servo de Eliseu vai escovar os dentes e olha pela janela, ele vê aquele monte de gente cercando a cidade e ele pensa assim: acabou, morri, já era. E ele fala para Eliseu: meu senhor, olha que tanto de gente veio para acabar com a gente. A Bíblia diz que Eliseu faz 3 orações. A primeira: Senhor, abre os olhos desse moço para ele saber que mais são os que estão a nosso favor do que os que estão contra nós. E ele olha de novo e ele vê que atrás do exército sírio tem um monte de carruagem de fogo e anjo poderoso para tudo quanto é lado, numerosos. Ele vê que o mundo é mais do que a gente enxerga e que a realidade tem um monte de coisa que Deus ainda não revelou para a gente. Depois ele faz uma segunda oração: Senhor, fecha os olhos desse soldado para eles não fazerem a bobagem que eles vieram fazer. Ou seja, impeça-os de cometer o mal. E aí fica todo mundo ceguinho e, apesar de ser soldado, forte, a Bíblia diz que eles ficam bem dóceis, porque Eliseu chega para ele e fala assim: não é essa cidade e nem sou eu a pessoa, eu vou levar vocês para o lugar certo, me dá a sua mão. E aí Eliseu sai puxando aqueles soldados todos, não sei quantos eram, para levá-los a outro lugar pelo deserto, uma caminhadinha rápida de 14 quilômetros. Eles atravessam o deserto e chegam em Samaria e ele leva todo mundo lá para o centro da cidade. Eles cercavam a cidade, agora eles estão cercados dentro da cidade. E aí Eliseu faz a terceira oração: abra os olhos deles para eles verem a verdade. E aí quando eles abrem os olhos, em vez de estar cercando Eliseu, eles estão cercados pelo exército de Samaria. E o rei de Samaria pergunta: posso matar? Posso matar? E Eliseu diz: mata quem você prendeu com a sua espada. Tem alguém aqui que você prendeu com a sua espada? Ninguém. Então você vai dar água para eles, você vai dar pão para eles e vai despedi-los em paz. Ou seja, abra os seus olhos para que eles vejam o que Deus quer fazer com eles. Deus não queria que eles morressem. Deus os perdoou e os mandou para casa em paz. Quando que Deus fez isso com a gente? Quando Ele colocou Jesus na cruz. Ele mostrou para nós que o que Ele quer para nós não é guerra e nem matança. O que Ele quer para nós é perdão e misericórdia.
Então, eu fico pensando, como é que aquele moço que trabalhava com Eliseu dormiu naquela noite? Na noite anterior ele não sabia que existia anjo, nem cavaleiro de fogo, nem espada flamejante, e nem que os anjos eram mais do que os bandidos que estão contra nós. Mas na noite seguinte, quando ele foi dormir de novo, ele sabia de tudo isso. Então, como que eu, conhecendo a Jesus, sabendo o que ele fez, posso me comportar de uma maneira que não leva isso em conta? Paulo está dizendo que quem não conhece a Deus está alheio, não sabe, não conhece o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Então, nós não devemos viver como essas pessoas vivem depois que nós conhecemos Jesus. Quarto, eles são insensíveis e entregues à dissolução. Olha o que Paulo diz aí na leitura do texto. Voltando lá para o capítulo 4, ele diz assim: obscurecidos de entendimento, verso 18, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza dos seus corações. Por que eles são alheios a Deus? Porque eles são ignorantes, eles não sabem. Por que eles não sabem? Porque o seu coração está duro. Eu virei vovô recentemente, os irmãos sabem, né? Então a nossa netinha está naquela fase de começar a levantar e querer andar. Só quer saber de ficar de pé. Então você coloca ela lá na cama e vai sentá-la, a coluna não dobra, ela quer ficar em pé. A perna já está torta de tanto ficar em pé, mas ela quer ficar em pé. A Bíblia chama isso de dura cerviz. Que o povo de Israel é um povo de dura cerviz, não dobra. O povo que não conhece a Deus, muitas vezes é assim, não se dobra, não reconhece, não aceita que há uma realidade diferente da realidade que ele está vivendo, e que é melhor. E que insiste então nesse comportamento. Paulo diz que eles vivem assim pela dureza do seu coração. Coração não é o órgão muscular que está batendo aí no seu peito. Na Escritura, coração é mente, vontade e emoções. É o ser que você é. Então, a mente endurecida, os pensamentos endurecidos, as conclusões endurecidas, a vontade, a falta de vontade de querer mudar, e as emoções, não sentir o prazer que é conhecer a Deus, ignorar e colocar o seu prazer naquilo que nos afasta de Deus e que acaba com a gente. Como a droga. Todo mundo sabe que a droga faz mal, mas todo dia tem jovem novo experimentando para ver se é bom e caindo na armadilha. Eu fui pastor de pessoas que os filhos se envolveram com drogas e que sofriam muito por causa disso. Eu já aconselhei filhos que queriam sair das drogas e não conheciam. Como que isso aconteceu? Era instruído, ouvia sermão, ouvia palestra, o pai falou, a mãe falou, a vovó falou, o professor da escola falou, o guarda da PM foi lá na escola dar uma palestra e falou, e aí o camarada diz: experimenta. Você não vai saber se é ruim se não experimentar. E a pessoa experimenta, tem aquele choque, daquele prazer momentâneo, e aí fica o resto da vida tentando repetir aquele primeiro prazer que não volta mais. E aumenta a dose, aumenta a dose, aumenta a dose e morre de overdose. Porque a droga mata. Mas não aceita, não volta atrás, não pensa, não raciocina, vai pelo que sente. E o que sente mata. Tem um provérbio popular que diz que a curiosidade matou o gato. E mata mesmo. Quando você é curioso, você cai em armadilhas. E a Bíblia diz: tome cuidado com isso. Não deixe o seu coração endurecer para as coisas de Deus. E por último, Paulo diz então que o objetivo de vida dessas pessoas é praticarem todo tipo de impureza com avidez.
Olha o que está escrito aí no versículo 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte, todo tipo de impureza. Observe que pessoas que não querem se comprometer com Jesus, elas vão se afastando cada vez mais dele. E elas passam a ter como objetivo de vida aquilo que Deus diz que não é bom. E aí nós vemos hoje o nosso Congresso Nacional discutindo leis que aprovam coisas que a Bíblia abertamente proíbe. Com um partido político que defende abertamente aborto e diz que isso não é crime, que defende ideologia de gênero, que é sustentado por uma mentira, e aí vai. Quando eu acredito numa mentira, eu tenho que mentir para sustentar essa mentira. É o que acontece. Então, aborto não é crime, aborto é um procedimento terapêutico, mas é crime, porque a criança é morta. E quem já viu a imagem de um aborto na internet, vê o quanto que aquilo é um assassinato. Ou quando as pessoas começam a usar hormônio masculino porque não querem ser mulheres, ou usar hormônio feminino porque não querem ser homens. E os médicos sabem, e eles receitam, mas eles sabem que tomar hormônio é aumentar a probabilidade de câncer para a pessoa. Várias médicas não gostam de receitar hormônios para as mulheres na menopausa, porque sabem que aumenta o potencial para câncer. Você que é mulher e já foi no médico, já ouviu várias vezes: eu não vou te receitar hormônio, porque se você tem uma propensãozinha para isso ou para aquilo, vai aumentar. Mas o gay toma a rodo, inibindo o seu hormônio natural. A televisão não fala nada, mas é altamente cancerígeno. Quando você conversa com médicos a respeito do comportamento de homossexuais, você vê o quanto essas pessoas sofrem por causa das decisões que tomaram. E acham, e creem que estão fazendo a melhor coisa do mundo. Ou aqueles que simplesmente vão na televisão e dizem: libera as drogas, que vai diminuir a criminalidade, como uma cantora famosa disse agora na última eleição. Libera as drogas. Quem tem filhos envolvidos com drogas sabe o quanto isso é mal. Eu já presenciei, já aconselhei famílias destruídas por causa da presença da droga em casa. Então, aprovar o uso de drogas para prazer é abrir a porta para o aumento da criminalidade e tudo mais. A Holanda liberou as drogas. A próxima atitude foi criar os currais onde as pessoas podiam usar drogas livremente. Porque na região a criminalidade aumentou severamente. É livre, mas eles tiveram que arrumar um negócio que eles chamam de curral, onde as pessoas vão lá para usar a droga. O combate da Cracolândia em São Paulo é uma prova do quanto isso é ruim. A prefeitura resolveu acabar com a Cracolândia, eles simplesmente mudaram de lugar. Para onde que eles mudaram? Para a rua de uma igreja presbiteriana. E agora coisas começaram a sumir na igreja. As pessoas pararam de frequentar a igreja, de medo de ter que passar no meio daquela confusão toda. Isso é bom? Mas as pessoas que não creem em Deus dizem: essas coisas são boas, e nós vamos defendê-las até o raio que o parta. Paulo diz: esse é o objetivo delas, com avidez, praticar todo tipo de impureza. E nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça com a gente. Não porque nós simplesmente somos contrários, porque o efeito prático é ruim, é mau, é triste, é doentio
e escraviza as pessoas. E a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, que foi exatamente disso que Deus nos libertou, dessa escravidão em vida, que determina o nosso comportamento, nos levando cada vez mais para dentro da escuridão, enquanto que Deus está nos tirando da escuridão, por meio da renovação do nosso ser e, em consequência, do nosso comportamento. Então, esse é o lado negativo. Não andem como os gentios andam, porque essa é a forma dos gentios, aqueles que não têm Deus no coração, se comportarem. Como nós devemos fazer então? Paulo vai dizer, em segundo lugar, não foi assim que fomos discipulados por Jesus. Ele apresenta uma negativa e ele apresenta uma segunda negativa. Não foi desse jeito que vocês conheceram Jesus. Não foi isso que Jesus quis dizer para vocês. Verso 20, olha a adversativa. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que vocês foram discipulados por Cristo. Paulo vai usar 3 expressões importantes aqui nos próximos 2 versículos. Aprender, ouvir e ser instruído. Não foi assim que aprendestes a Cristo, verso 20, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Paulo está dizendo que nós aprendemos daquilo que nós ouvimos e nós fomos instruídos. Ser instruído é aprender como fazer. Você muda de emprego e tem coisas novas. Então você precisa de instrução para saber usar essas coisas novas. Você compra um computador novo, ele é mais moderno, então houve um upgrade lá nos programas, você precisa aprender a lidar com eles. Toda vez que o Word muda, eu fico um tempão apanhando de como aprender a usar. Tem que ser instruído. E aí nós temos um comportamento no nosso meio que é esquisito. A gente compra um aparelho, liga ele na tomada sem ler o manual de instruções. Quantos de nós já não queimou o aparelho novo por causa disso? Olha lá qual que é a voltagem. Não é? Tem que receber a instrução. Ignorar a instrução é abrir a porta para levar um tombo. Paulo diz que quando Cristo foi apresentado para nós, ele não foi apresentado às cegas. E quando ele nos recebeu como seus discípulos, ele nos colocou no meio de um grupo onde se conversa a respeito das coisas. Então nós fomos discipulados, nós ouvimos o ensino e nós fomos instruídos na verdade, diz o apóstolo Paulo para nós. Terceiro, Paulo vai dizer então que nós devemos, ao contrário de nos comportar como aqueles que não conhecem Jesus, nos despir ou despojar do velho homem. Por quê? 2 razões. O velho homem se corrompe. Uma roupa velha, ela vai se corrompendo. Lá em casa eu tenho uma jaqueta jeans, que já tem quase 30 anos que eu a tenho. O colarinho já está todo comido do suor do pescoço. Os punhos já tive que cortar várias vezes as plumas que vão saindo. O forro já era. Então, ela vai se corrompendo. A gente não está vivendo a época do maná, dos 40 anos, que o sapato não envelhecia e a roupa não envelhecia. Até porque, nesses tempos modernos, as mulheres com seus sapatos não ia dar certo, né? O sapato não envelhece, ela ia ficar enjoada daquele sapato, 40 anos o mesmo sapato, né? A roupa se corrompe. O velho homem, o homem sem Deus, ele não melhora com o passar dos tempos. Ele vai se corrompendo. Não só por causa da velhice que está chegando, mas por causa da mente. Tem pessoas que são piores do que eram quando eram mais jovens. Eu me lembro de uma situação familiar em que houve um adultério, e um membro da família virou para o que havia adulterado e disse: o que está acontecendo com você? Você vai envelhecendo, e à medida em que você vai envelhecendo, você está piorando? Não, quem crê em Deus, à medida em que envelhece, melhora, não piora. Então, cuidado, abra o olho.
A gente envelhece, a aparência fica diferente, mas o espírito, ele é renovado. Se antigamente eu era ranzinza, agora eu vou ser menos ranzinza. Se antigamente eu falava palavrão, agora eu vou falar menos, vou diminuindo até parar de falar. Se antigamente eu trapaceava nos negócios, agora eu vou ser honesto. E Paulo vai tratar de tudo isso no parágrafo seguinte, que vai ficar para domingo que vem. As mudanças do coração devem produzir mudanças no comportamento. Assim, Paulo usa a figura do tira a roupa velha, tira o comportamento antigo, usa o comportamento novo. Em Gálatas, Paulo vai fazer essa mesma discussão na questão da obra da carne e do fruto do Espírito. As obras da carne são a roupa velha. O fruto do Espírito é a roupa nova. E é isso que Paulo está dizendo, em outras palavras, usando uma outra figura aqui em Gálatas. O velho homem se corrompe, e ele se corrompe, segundo aquela palavra que todo mundo aprende, né? É a palavra evangélica mais aprendida por nós, que é a palavra concupiscência. Um desejo tão forte que eu não consigo controlar. Mulheres, quando passam em frente à sapataria, têm um desejo forte de olhar qual é a última sandália da moda. Homens, quando passam em frente a uma loja de eletroeletrônico, quer saber qual que é o último computador, o último celular. Então, é tudo a mesma coisa. E aí tem aquele desejo, aquela compulsão para entrar, olhar e comprar e arrumar mais um carnê para pagar, né? Há um desejo incontrolável. A concupiscência é isso. Só que é um desejo pecaminoso. Ele te leva para fazer o que Deus não aprova e não para fazer o que Deus aprova. Então o velho homem, ele se corrompe porque os desejos que ele tem não estão transformados pela presença e pela ação do Espírito Santo neles. Agora você que conheceu a Cristo, tem o auxílio do Espírito Santo para te ajudar e te orientar no caminho que você deve seguir. E por último, em quarto lugar, Paulo então diz que nós devemos nos despir do velho homem e não ficar só nisso, devemos nos revestir do novo homem. Versículo 23 e versículo 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus, e é criado em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo diz que o nosso espírito deve se renovar. O nosso entendimento deve se renovar. As novas informações que nós recebemos, a presença do Espírito Santo que nós recebemos, o sacrifício de Jesus a nosso favor, a obra de Deus de nos escolher e nos adotar, isso vai causar transformações, mudanças no nosso jeito de ser, no nosso jeito de agir. Então Paulo diz que aqueles que se revestem do novo homem, eles se renovam. Comprar roupa nova é uma experiência muito boa, não é? Você vai lá, escolhe, volta para casa. É interessante como que a roupa nova, ela demora um pouco mais a sujar do que as outras, né? Você usa elas 3, 4 vezes, ela ainda está com cheiro de novo. Aí depois que você lava, já vai perdendo aquela maciez, aquela consistência. Mas é bom. Você veste uma roupa nova, você fala assim, opa, estou renovado, né? Só que Deus quer esse sentimento, essa sensação dentro, no coração, quando você conhece Jesus. Conhecer Jesus é como vestir uma roupa nova, que te dá uma sensação boa. Só que a sensação, ela não é decadente como a roupa que vai envelhecendo. Ela é ascendente por causa da promessa e daquele que veio morar no seu coração. De modo que, ao envelhecer, você não piora, você melhora, como o vinho. Que quanto mais velho, melhor. E mais caro, né? Então, às vezes nós olhamos aí para os nossos cabelos grandes e falamos assim, eu estou valendo é nada, né? Entrou na época do condor, né? Condor aqui, condor ali. Mas o que a Bíblia diz é que, apesar disso, o seu interior é novo. E essa condição de limitação não vai ser final, porque quando Jesus voltar,
tudo será renovado completamente. Completamente. Então Paulo diz que revestir-se do novo homem é a nossa tarefa. Como o frutificar o fruto do Espírito é a nossa tarefa? Paulo vai usar essa linguagem mais claramente em Colossenses 3, quando ele fala sobre nos revestir como eleitos de Deus, de bondade, de misericórdia, de retidão e de afeição uns para com os outros, de perdão. Então lá Paulo diz claramente que o revestir-se é de comportamentos produzidos pela presença e habitação do Espírito Santo na sua vida. O fruto do Espírito. E por fim, ele diz que essa conduta ela é comprometida com a justiça, com a verdade, porque procede da verdade. A verdade não é uma sensação, a verdade é um valor. E a verdade é mais presente do que nós. Então, quando eu escolho esse ou aquele comportamento, ele pode estar a favor ou contra a verdade. Ele pode proceder da verdade ou ele pode ir contra a verdade. Paulo diz em Romanos 1 que as pessoas que detestam Deus, eles procuram reter a verdade pela injustiça. A palavra reter lá em Romanos 1 é... Você já viu quando você vai numa piscina e quer afundar a boia? Você tenta afundar a boia e ela fica fazendo uma força para cima, mas você fica fazendo para baixo para ela permanecer debaixo d'água. É isso que o mundo tenta fazer com a verdade, afundar a boia, afogar a verdade, para que ela não respire. Mas a Bíblia diz que quem crê em Jesus, tudo o que faz procede, vem da verdade. Não tenta afundar a boia, pelo contrário, mantém ela sempre na superfície para que os outros vejam o que governa a sua vida. Vamos trazer algumas aplicações para nós? Essas aplicações são parciais porque Paulo vai até o versículo 21 do capítulo 5 falando sobre essas questões. Então, 3 questões que eu gostaria que você pensasse ao ler Efésios 4, 17 a 24. Primeiro, devemos observar e praticar a relação entre a doutrina e a vida prática. Então, um púlpito de onde a Bíblia é exposta, aulas na escola dominical, encontros de jovens, encontros de criança, encontro de adolescente, encontro de professor de escola dominical, só tem um objetivo: te dar instrução na palavra, para que a relação entre a doutrina e a vida prática cada dia seja mais próxima, menos distante uma da outra, para que aquilo que você crê seja visível naquilo que você faz. Esse é o desejo de Deus quando Ele salvou a sua igreja, que aquilo que você crê se torne visível naquilo que você faz. Segundo, existe um comportamento que convém a santos. Paulo vai dizer isso lá na entrada do capítulo 5. Deixa eu citar aqui para vocês. Ele diz assim: mas a impudicícia, verso 3, e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Então existem comportamentos que convêm à santidade. Existem comportamentos que não convêm, são inconvenientes para pessoas santas, separadas por Deus para Ele. Então Paulo deixa bem claro para nós, e ele começa a mostrar isso aqui a partir do verso 17, que existem comportamentos adequados para nós, e existem comportamentos inadequados para nós. Eu fui pastor de uma jovem que era membro comungante da igreja, mas gostava de uma festinha de sábado à noite. E ela ia mais nas festinhas de sábado à noite que na reunião dos jovens no sábado à noite. E aí, de vez em quando, essas pessoas com quem ela convivia nas festinhas de sábado à noite apareciam lá na igreja para visitar o culto. E havia lá. Aí uma vez uma pessoa chegou para ela e falou assim: uai, mas você é crente? E ela, não sabendo o que dizer, respondeu: não, eu só sou visitante como você. Membro comungante escrito no hall de membro da igreja. Não dá, gente. Pedro tentou fazer isso quando ele negou Jesus e não deu certo. Lembra? A Bíblia diz que Pedro, quando Jesus foi preso, seguia Jesus de longe. E aí ele entrou lá na casa do Caifás, no pátio.
E tinha gente esquentando lá na fogueira, e ele foi se esquentar com eles. E aí chegou perto do fogo, a luz mostrou o rosto dele, e aí as pessoas: mas você não é do grupo? Ele disse: não sei o que você está dizendo, não. Aí chega um outro lá, o seu sotaque é igual ao dele. Aí chega um terceiro: não, mas você faz parte mesmo. Ele: não, a Bíblia diz que ele praguejou, disse palavrão. E aí há um relato de Lucas, que nem sempre a gente presta atenção. Quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, Lucas diz que Pedro viu Jesus pela janela. E ele viu que Jesus estava olhando para ele. Está lá em Lucas 22, pode ler lá. Quando ele viu Jesus olhando para ele lá de dentro, ele se lembrou: você vai me negar 3 vezes. E aí ele saiu dali e chorou amargamente. Quando a gente quer se aquecer com o fogo de quem não conhece Jesus, esse fogo queima a gente. Não dá certo. Ou você é, ou você não é. Aí tinha um grupo evangélico aí que cantava música evangélica e vendia bastante CD para nós. E aí, mas eles cantavam também em boates e shows em outros lugares. E ficaram famosos e foram chamados lá no Jô Soares, 11h30. E o Jô Soares então perguntou para eles: vocês são crentes? Eles disseram: não, nós só exploramos esse nicho comercial. Passou mais um pouquinho, continuou a entrevista, o Jô Soares perguntou de novo: mas vocês não são crentes? Não, nós só exploramos esse nicho comercial. E aí o Jô Soares perguntou pela terceira vez: vocês não são crentes? Eles disseram: não somos. Aí o Jô entregou o ouro. O Jô Soares falou assim: olha, eu fiz questão de perguntar 3 vezes para saber se vocês iam negar Jesus. No dia seguinte, aqui em Goiânia, uma música desse grupo foi pedida numa rádio dessas mais famosas aqui da cidade, uma rádio evangélica. E aí o locutor disse: olha, essa música nós não vamos passar mais aqui na nossa rádio, porque nós somos evangélicos, ao contrário do que eles disseram no Jô Soares 11h30 ontem. Então esse tipo de música não passa mais aqui. Se a gente quer se aquecer com o fogo daqueles que não amam Jesus, esse fogo vai queimar a gente. Ou você é cristão e se comporta como cristão, ou você não é cristão e precisa conhecer Jesus. Deus não tem esse negócio de cristão mais ou menos. Se você é morno, ele diz lá em Apocalipse: eu não vou suportar você. É claro que a gente passa por momentos de dificuldade e de esfriamento na fé, mas esses momentos, eles são passageiros. E a Bíblia diz que se nós somos cristãos, então o nosso comportamento e o nosso compromisso é com Jesus. E por último, a comunhão da igreja só será bela em todos os seus relacionamentos se for vivida na pureza da santidade. Enquanto houver fofoca no nosso meio, enquanto houver inveja no nosso meio, enquanto houver ciúmes no nosso meio, enquanto houver competição no nosso meio, enquanto houver um achando que vale mais do que o outro no nosso meio, nós vamos estar nos comportando como o mundo comporta. Mas quando o fruto do Espírito Santo aparecer no nosso meio, com amor, com alegria, com paz, com bondade, atos de bondade, com benignidade, com a gente fazendo bem, com paciência com aqueles que têm mais dificuldade do que a gente, com mansidão e com domínio próprio, essas coisas vão fazer morrer vários pecados que a gente reclama da sua existência no seio da igreja. A igreja só vai experimentar uma comunhão verdadeira e abençoadora quando ela estiver comprometida com a santidade e a santificação, e não com as coisas que o mundo lá fora valoriza. Eu não posso trazer para dentro da igreja aquilo que o mundo lá fora diz que é bom e é o melhor. Eu tenho que levar para o mundo lá fora aquilo que Cristo disse para nós dentro da igreja que é bom e é melhor. Então não é o mundo dos negócios que vai fazer a igreja funcionar. É a igreja que vai mostrar como eu devo funcionar no mundo dos negócios. E aprender disso
do Senhor Jesus Cristo. Paulo apenas está começando a aplicar. Quando nós entrarmos no capítulo 5, vocês vão ver até onde ele vai chegar. Alguém quer fazer uma pergunta? Ou duas? Ok, vamos orar.